Antes de começar, se você ainda não é inscrito no Clube do Trader, inscreve agora e ativa o sino. Todo o conteúdo que eu publico aqui é sobre uma coisa só: fazer você operar melhor, sem enrolação, sem venda de sistema. Análise, mentalidade e mercado real. Feito isso, vamos ao que interessa. Bloco 1. O jogo que você pensa que está jogando não existe. O mercado não quebrou sua conta, você quebrou. Sei que isso dói, mas é exatamente por isso que você precisa ouvir, porque enquanto você acreditar que o problema está lá fora, você vai continuar procurando solução no lugar errado. Não foi o setup, não foi o indicador, não foi o momento ruim do mercado. Foi você operando com medo, com ego, com necessidade de estar certo, sem estrutura mental para executar o que sabia que precisava ser feito. E o pior, você provavelmente já sabe disso. Porque se você está ouvindo isso agora, provavelmente já viveu essa cena. Você abre a plataforma, o setup está lá, tudo alinhado exatamente como no seu plano e você trava, fica olhando, o mercado anda. Você continua olhando, entra atrasado ou não entra, ou entra com metade do tamanho porque o medo ganhou no último segundo. Isso não é falta de sistema, isso não é falta de estudo. Isso é o problema que ninguém te disse que existia e que ninguém na indústria tem interesse em resolver. Quem te disse que trading é sobre encontrar o setup certo? Pensa comigo. Você já viu trader competente operar ao vivo e perder feio numa entrada que parecia óbvia? Já viu iniciante sortudo acertar 3 operações seguidas com análise que não faz sentido nenhum? O mercado não recompensa quem sabe mais. O mercado é indiferente ao seu conhecimento. O que o mercado recompensa é execução consistente sob pressão. E execução consistente sob pressão não é técnica, é mentalidade. Existe uma equação que nenhum curso de análise técnica coloca no slide. É simples, brutalmente simples. Estratégia mais gestão de risco mais capital multiplicado por você igual a resultado. Pensa no que isso significa. Você pode ter a melhor estratégia da B3, pode ter gestão de risco impecável no papel, pode ter capital suficiente para aguentar os drawdowns normais de qualquer método. E ainda assim, se o multiplicador for você operando com medo, com ego, com necessidade de estar certo, com aversão à perda, o resultado vai ser negativo. Você é a variável que determina tudo. Você é o multiplicador. E ninguém te disse isso na hora da venda do curso. A indústria de educação em trading tem um modelo de negócio muito bem estruturado. Ela vende sistemas, vende setups, vende robôs, vende backtests com curvas de capital que sobem em linha reta construídas em dados históricos, que o mercado futuro nunca vai repetir exatamente da mesma forma. E o que ela não vende? Ela não te prepara para o momento em que você tem R$5.000 em risco no win e o mercado começa a andar contra. Não te ensina o que fazer quando o stop está a 2 pontos de distância e a voz na sua cabeça começa a negociar. Não te mostra como agir depois de 3 operações perdedoras seguidas, quando a mesma voz começa a dizer que você nunca vai conseguir. Por que ela não vende isso? Porque trader que aprende a lidar com a própria mente não precisa comprar o próximo sistema. E o próximo sistema é onde o dinheiro está para eles. Deixa eu te contar sobre um trader que eu acompanho de perto. Vou chamar de Carlos. Carlos estudou análise técnica por 2 anos antes de abrir conta real. Leu os clássicos, fez cursos, assistiu centenas de horas de conteúdo. Quando finalmente abriu a conta, o setup que ele tinha construído funcionava no papel backtestado. Taxa de acerto acima de 60%, relação risco-retorno de 1:2, matematicamente era vencedor. Na prática, Carlos perdeu a conta em 4 meses. Não porque o sistema falhou, porque Carlos falhou com o sistema. Ele pulava a entrada quando o setup dava, porque dessa vez o mercado estava estranho. Segurava a posição além do stop, porque ia voltar. Aumentava o tamanho depois de perdas, porque queria recuperar rápido. Diminuía o tamanho depois de ganhos, porque tinha medo de devolver. Carlos fez o oposto do que o sistema mandava toda vez que as emoções entraram na frente da lógica. O sistema não tinha defeito. O operador do sistema tinha. Quem te disse que força de vontade é suficiente para resolver isso? Não é. A prova está nos números.
A esmagadora maioria dos traders de varejo no Brasil encerra o ano no vermelho não porque os mercados são impossíveis de operar, mas porque o gap entre o que o trader sabe fazer e o que consegue executar sob pressão é enorme. Esse gap tem nome, chama psicologia de trading. E ele não fecha com mais um indicador. Ele não fecha com mais um setup. Ele fecha quando você começa a trabalhar a única variável que você pode controlar completamente. Você mesmo. O que quase ninguém percebe é que os melhores traders, os que eu observei, operar, estudei, acompanhei ao longo de anos de mercado, não são os que raramente erram. São os que erram rápido, cortam o erro sem drama e passam para a próxima operação sem carregar o peso da anterior. Eles construíram uma arquitetura mental. Não nasceram com ela. Construíram tijolo por tijolo, hábito por hábito. É exatamente disso que trata este audiobook. Os 7 hábitos do trader de sucesso, 7 estruturas mentais identificadas nos traders que funcionam de verdade em qualquer mercado, em qualquer tempo gráfico, em qualquer ciclo econômico. Eu, Marcelo Sampaio, passei anos operando e observando o que separa quem constrói resultado consistente de quem fica preso no ciclo eterno de busca pelo próximo sistema. A resposta nunca foi o sistema, foi sempre a mente. Os 7 hábitos que você vai instalar ao longo deste audiobook. Hábito 1, preparação. A fundação que sustenta tudo. Sem ela, qualquer método desmorona. Hábito 2. Aceitação da perda. O único mecanismo que impede perdas pequenas de virarem perdas de conta. Hábito 3. Risco controlado. A alavanca que separa especulação de trading profissional. Hábito 4. Pensamento em probabilidades. O processador de decisão que desliga o ego e liga a lógica. Hábito 5. Desapego. A chave magnética que isola a sua identidade dos seus resultados. Hábito 6. Mente aberta. O antídoto para o viés que mata mais contas do que qualquer. Hábito 7. Disciplina. O fechamento do arco. Sem ela, os 6 anteriores são teoria. Não são regras abstratas. São estruturas instaláveis. E o processo começa agora. Antes de instalar qualquer hábito novo, você precisa saber onde está o vazamento. Pega papel ou abre o bloco de notas do celular. Escreve a equação. Estratégia mais, gestão de risco mais, capital vezes EU igual a resultado. Agora responde 3 perguntas com honestidade cirúrgica. Primeira, em qual momento da operação você mais se afasta do plano? Na entrada, no gerenciamento do stop ou na saída? Segunda, quando você perde 2 ou 3 operações seguidas, o que muda no seu comportamento na operação seguinte? Você aumenta o tamanho, pula a entrada, fica paralisado? Terceira, quando você ganha, você sente que merece o resultado ou fica esperando o mercado te tomar de volta? Não precisa mostrar para ninguém, mas precisa ser brutalmente honesto, porque as respostas vão te dizer exatamente onde o multiplicador está trabalhando contra você. O mercado não quebrou sua conta, você quebrou, mas aqui está o que isso significa de verdade e que ninguém te diz quando joga essa frase na sua cara. Se você quebrou, você também pode construir. A mesma variável que destruiu pode edificar. O mesmo multiplicador que trabalhou contra você pode trabalhar a seu favor. Você é o projeto, não o setup, não o indicador, não o robô, você. E a única notícia que importa aqui é esta: mente se treina, hábito se instala, arquitetura mental se constrói e você está prestes a construir a sua tijolo por tijolo ao longo dos próximos 6 blocos. No próximo bloco, vou te mostrar quem construiu o sistema que te mantém dependente do próximo método e por que entender esse mecanismo vai ser a primeira peça real da sua fundação como trader consistente. O Clube do Trader continua. E você também. Bloco 2, a indústria que vive do seu próximo sistema. Você não é um mau trader, você é o cliente perfeito. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas e a indústria de educação em trading torce para que você nunca perceba qual é. Pensa comigo. Você estudou, você se dedicou, você comprou cursos, assistiu aulas, testou sistemas, leu livros, fez tudo o que te disseram para fazer. E ainda assim aqui você está ouvindo um audiobook sobre mentalidade de trading porque algo no caminho não funcionou do jeito que deveria. Quem te disse que o problema era falta de estudo? A verdade que a indústria não quer que você veja é esta:
O modelo de negócio inteiro foi construído sobre a sua próxima compra, não sobre o seu próximo resultado, sobre a sua próxima compra. E enquanto você acreditar que o próximo sistema vai resolver, você vai continuar sendo o cliente mais fiel que eles têm. Neste bloco, eu vou te mostrar como esse mecanismo funciona. Não para te deixar com raiva, para te libertar dele, porque você não pode sair de uma armadilha que não consegue enxergar. A indústria de educação em trading tem uma estrutura muito simples. Ela vende a promessa de que existe um método capaz de transformar qualquer pessoa em trader lucrativo, desde que você encontre o método certo. Esse é o gancho, esse é o produto, esse é o ciclo que nunca termina. Você compra o curso A, opera por 2 meses, tem drawdown. Conclui que o método não funciona ou que você não está pronto ainda. Compra o curso B, opera por 3 meses. Tem outro drawdown. Conclui que precisa de mais conhecimento técnico. Compra o curso C. E o que mudou entre o curso A e o curso C? O método. Sempre o método. O que não mudou? Você. Sempre você. A variável que determina o resultado ficou intacta enquanto você trocava tudo ao redor dela. É como trocar o carro toda vez que você bate sem nunca aprender a dirigir diferente. Existe um padrão que os traders que ficam presos nesse ciclo compartilham e ele não é o que você pensa. Não é falta de inteligência, não é falta de capital, não é má sorte. É a crença de que a solução está sempre fora. No próximo sistema, no próximo indicador, no próximo setup, na próxima versão do robô. Enquanto essa crença estiver instalada, o ciclo não quebra. E a indústria sabe disso. Ela não vai te dizer que o problema é interno. Porque se ela dissesse, você pararia de comprar. E o modelo de negócio dela depende de você continuar comprando. Deixa eu te contar sobre o Jason. Jason era engenheiro aposentado, inteligente, metódico. Quando decidiu aprender trading, fez do jeito que sempre fez tudo na vida com rigor técnico absoluto. Passou 5 anos em simulação antes de abrir conta real. 5 anos. Fez mais de 80 mil operações simuladas. Construiu um sistema robusto. Testou cada variável. Documentou cada resultado. No papel, o sistema funcionava. A curva de capital subia. A taxa de acerto era consistente. O drawdown máximo estava dentro do tolerável. E então chegou o dia de operar de verdade. Jason não conseguiu apertar o botão. Não naquele dia. Não na semana seguinte. Não no mês seguinte. Dia após dia, ele abria a plataforma, via os sinais se formarem exatamente como no simulador e ficava paralisado. O mercado andava sem ele. As operações que ele teria feito iam para o lucro e ele continuava olhando. Enquanto isso, o dinheiro na conta foi diminuindo. Não de operações de despesas de vida. Quando Jason finalmente percebeu o que estava acontecendo, já não tinha capital suficiente para operar com o tamanho mínimo que o sistema exigia. 5 anos de preparação técnica, 0 de preparação mental. O problema de Jason não era o sistema, era o operador do sistema. E nenhum dos cursos que ele fez, preparou ele para o momento em que dinheiro real entrou na equação e o cérebro começou a agir diferente do simulador. Por que os cursos não ensinaram isso? Você já sabe a resposta. O que quase ninguém percebe é que existe uma diferença fundamental entre preparação técnica e preparação mental, e que as duas não são intercambiáveis. Você pode passar anos dominando a análise técnica e ainda travar na hora de executar. Pode saber de cor a teoria de gestão de risco e ainda dobrar o tamanho depois de uma perda. Pode conhecer todos os padrões gráficos e ainda entrar numa operação por impulso às 3 da tarde depois de um dia ruim. Conhecimento técnico não neutraliza a emoção. Nunca neutralizou, nunca vai neutralizar. A emoção é mais rápida que o raciocínio. É mais antiga do que ele. O sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas reações emocionais, processa informação em milissegundos. O córtex pré-frontal, onde mora o raciocínio lógico, leva muito mais tempo para chegar à mesma conclusão. Quando o mercado anda contra a sua posição, a emoção já tomou a decisão antes de você terminar de pensar. É por isso que você segura o stop. É por isso que você aumenta o tamanho para recuperar. É por isso que você entra atrasado porque não aguentou ficar de fora. Não é fraqueza, é biologia. E biologia se treina não com mais um setup, com hábito, com repetição, com estrutura mental construída, tijolo por tijolo. Exatamente o que os 7 hábitos do trader de sucesso
foram desenhados para fazer. Os traders que chegam à consistência não são os que encontraram o sistema perfeito. São os que pararam de procurar o sistema perfeito e começaram a trabalhar o operador imperfeito que eles são. Essa é a virada. Não é glamourosa, não tem dashboard com curva de capital em linha reta, não tem promessa de 3.000% ao ano, mas é a única que funciona de verdade. Pega papel ou abre o bloco de notas. Quero que você liste com honestidade 3 sistemas ou métodos que você já usou e abandonou. Para cada um, responde uma pergunta simples. O sistema parou de funcionar ou você parou de seguir o sistema? Não precisa pensar muito. A resposta vai aparecer rápido. E quando aparecer, presta atenção no que você sente. Se vier desconforto, é porque você já sabe a resposta. Agora escreve uma segunda lista. Os 3 momentos em que você saiu de um método antes de dar tempo suficiente para ele trabalhar. Quanto tempo você deu para cada um? Uma semana? Um mês? 3 operações? Os traders consistentes que eu conheço, sem exceção, passaram por uma fase em que pararam de trocar de método e começaram a se perguntar o que estava errado com a execução. Não com o sistema, com a execução. Esse é o ponto de virada. E ele começa com essa lista que você acabou de fazer. Você não é um mau trader, mas você foi um cliente perfeito. E tudo bem porque agora você enxerga o mecanismo. Você sabe como o ciclo funciona. Você sabe que o próximo sistema não vai resolver o que o sistema anterior não resolveu porque o problema nunca esteve no sistema. O problema estava na variável que todos os sistemas têm em comum. Você, e agora que você sabe disso, essa variável deixa de ser o problema e passa a ser a solução. Porque você pode ser trabalhado, pode ser desenvolvido, pode ser calibrado. Você tem 7 hábitos pela frente que vão fazer exatamente isso. Instalar a arquitetura mental que transforma o operador, não o método. No próximo bloco eu vou te entregar a chave. O primeiro hábito concreto, a fundação que sustenta todos os outros. Sem ela, qualquer método desmorona. Com ela, qualquer método tem chance real de funcionar. Preparação. Não como ritual, como estrutura. O Clube do Trader continua. Bloco 3. Os 7 hábitos como engenharia mental. Antes de continuar, se você está chegando neste ponto do audiobook pela primeira vez e ainda não conhece o canal, para um segundo. No Clube do Trader, eu publico análises de mercado, conteúdo de psicologia de trading e operações comentadas em tempo real. Tudo com o objetivo: encurtar o caminho entre onde você está agora e onde você quer estar como trader. Inscreve no Clube do Trader e ativa o sino, porque o próximo conteúdo que eu publico complementa diretamente o que você está ouvindo agora. Continuando, disciplina não é força de vontade. Se fosse todo mundo que sabe que precisa colocar stop, colocaria o stop. Todo mundo que sabe que não pode dobrar o tamanho depois de uma perda, não dobraria. Todo mundo que sabe que precisa seguir o sistema, seguiria o sistema. Mas não é assim que funciona. Você já acordou determinado a operar diferente e às 10 da manhã já estava repetindo o mesmo padrão de sempre. Não porque é fraco, não porque não quer melhorar, porque força de vontade é um recurso finito, ela esgota. E o mercado é implacável com quem depende de força de vontade para executar. O que quase ninguém percebe é que os traders consistentes não operam na força de vontade, eles operam no hábito. E hábito é uma estrutura, não uma qualidade de caráter. Estrutura se constrói. Qualidade de caráter você nasce com ou sem. Essa distinção muda tudo. Porque se disciplina fosse um traço de personalidade, você estaria preso. Ou tem ou não tem. Mas se disciplina é uma estrutura instalável, e então o jogo muda completamente. Neste bloco, eu vou te mostrar como os 7 hábitos funcionam como engenharia mental. Não como filosofia. Não como motivação. Como estrutura técnica com fundação, paredes e cobertura. Cada hábito tem uma função específica na arquitetura e cada um depende do anterior para se sustentar. Segundo Mark Douglas, autor de Trading in the Zone, a referência mais respeitada em psicologia de trading no mundo, a maioria dos traders falha não por falta de conhecimento técnico, mas por falta de consistência mental na execução. Douglas passou décadas estudando o que separa traders lucrativos dos que destroem capital, e a conclusão é sempre a mesma. O problema não é o mercado. É a relação que o trader tem com a incerteza
E incerteza só se gerencia com estrutura mental, não com mais análise, com estrutura. É exatamente isso que os 7 hábitos entregam. Vou te mostrar agora como cada um funciona como peça de engenharia e por que a ordem importa. Hábito 1. Preparação. A fundação da estrutura inteira. Sem ela, nada se sustenta. Preparação não é estudar mais. É chegar ao mercado calibrado psicologicamente, estrategicamente e financeiramente. É saber exatamente o que você vai fazer antes de abrir a plataforma. É ter um plano escrito, testado e compreendido, não um plano na cabeça que muda conforme o mercado se move. Trader sem preparação não está operando, está improvisando. E improviso no mercado tem um custo fixo. A conta. Hábito 2. Aceitação da perda. A primeira parede da estrutura. Sem ela, a fundação racha. Perda não é fracasso. Perda é o custo de fazer negócio. É o inventário do trader. Assim como o dono de uma padaria não reclama de ter que comprar farinha, o trader consistente não resiste à perda. Ele a aceita, registra e passa para a próxima operação. O trader que resiste à perda não perde uma operação, perde a conta. Hábito 3. Risco controlado. A segunda parede. Ela define quanto da estrutura pode ser exposto sem desmoronar. Risco controlado não é cautela, é alavanca, é a diferença entre operar para sobreviver e operar para crescer. Trader que não controla o risco não está no mercado, está apostando, e aposta tem prazo de validade curto. Hábito 4. Pensamento em probabilidades. O telhado da estrutura. Ele protege tudo que está embaixo. Probabilidade é tudo que existe no mercado. Não existe certeza. Não existe setup que sempre funciona. Não existe método infalível. Trader que busca certeza no mercado vai sempre se decepcionar e vai sempre tomar decisão errada no momento errado. Trader que pensa em probabilidades sabe que qualquer operação pode ser perdedora e opera assim. Coloca stop, respeita o tamanho, segue o sistema, porque ele sabe que o resultado de uma operação não define o resultado do método. Hábito 5. Desapego. A estrutura de isolamento. Ela separa quem você é do que você opera. Trader colado no resultado é trader que toma decisão com ego, que segura a posição perdedora para não admitir que errou, que sai cedo do lucro porque tem medo de devolver, que dobra o tamanho para recuperar porque a perda feriu a identidade. Desapego não é indiferença, é a chave magnética que isola a sua identidade dos seus resultados e permite que você execute com clareza mesmo quando o mercado está contra você. Hábito 6. Mente aberta. As janelas da estrutura. Elas deixam entrar a informação que o mercado está dando, mesmo quando essa informação contraria o que você acredita. Viés é o assassino silencioso de contas. O trader com viés não vê o mercado, vê a confirmação do que já acredita. E paga caro por isso porque o mercado não tem obrigação de confirmar a sua tese. Mente aberta não é não ter opinião. É estar disposto a mudar de opinião quando o preço manda. Hábito 7. Disciplina. A porta de entrada da estrutura inteira. Sem ela, você construiu tudo e não consegue usar. Disciplina é o hábito que ativa todos os outros. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito mesmo quando não dá vontade, mesmo quando o mercado está te provocando, mesmo quando a emoção está gritando mais alto que o plano. Sem disciplina, os 6 hábitos anteriores são teoria. Com disciplina, eles viram resultado. Agora vou te traduzir isso em linguagem de engenharia, porque trader pensa em estrutura, não em abstração. Imagina que você está construindo um prédio. A preparação é a fundação. Você não começa a levantar paredes sem fundação. Se começar, o prédio cai na primeira chuva. A aceitação da perda e o risco controlado são as paredes estruturais. Elas definem o perímetro, o quanto você pode ser exposto sem desmoronar. O pensamento em probabilidades é o telhado. Ele protege tudo que está embaixo da intempérie do mercado das surpresas, dos movimentos inesperados, dos dias em que o setup falha. O desapego é o sistema elétrico, invisível, mas sem ele nada funciona. Você tem a estrutura, tem o telhado, mas está no escuro. A mente aberta são as janelas. Elas deixam entrar luz, a informação real que o mercado está dando, sem distorção de viés. E a disciplina é a porta de entrada. Sem ela, você construiu tudo e não consegue habitar. Agora me responde uma coisa.
Qual parte do seu prédio está faltando? Não precisa responder em voz alta, mas precisa responder. Porque a maioria dos traders que chegam até mim já tem alguma coisa construída, já tem fundação, já estudaram, já tem um método. Mas falta parede, ou falta telhado, ou falta porta. E eles ficam tentando resolver o problema comprando uma nova fundação quando o que falta está em outro andar. Existe um padrão que os traders que chegam à consistência compartilham e ele não é glamouroso. Eles pararam de procurar o hábito que faltava fora de si mesmos. Pararam de buscar o indicador que ia resolver a hesitação na entrada. Pararam de procurar o setup que ia eliminar a dificuldade de aceitar a perda. Pararam de comprar o sistema que ia substituir a disciplina que eles não tinham. E começaram a fazer uma coisa muito mais simples e muito mais difícil. Começaram a se observar operando. Observar sem julgamento. Registrar sem drama. Identificar o padrão sem se destruir por ele. Eu travei na entrada 3 vezes essa semana. O setup estava lá nas 3. O que aconteceu nos 3 momentos? Essa pergunta, feita com honestidade, sem ego, sem necessidade de se defender, é a pergunta que quebra o ciclo. Não é uma pergunta técnica, é uma pergunta de engenharia mental. E a resposta sempre aponta para um dos 7 hábitos. Sempre. Se você travou na entrada, é preparação ou desapego. Se você segurou o stop, é aceitação da perda ou pensamento em probabilidades. Se você dobrou o tamanho para recuperar, é risco controlado ou disciplina. Se você ignorou um sinal contrário à sua posição, é mente aberta. Os 7 hábitos são um mapa de diagnóstico. Cada erro de execução tem endereço. E quando você sabe o endereço, você para de tratar o sintoma e começa a tratar a causa. É isso que eu, Marcelo Sampaio, construí ao longo de anos, operando e acompanhando traders no Clube do Trader. Não uma lista de regras para seguir uma arquitetura para habitar. Uma estrutura que você instala por dentro e que opera por você quando a emoção tenta tomar o controle. Pega papel ou abre o bloco de notas. Desenha 7 linhas, uma para cada hábito. Agora, sem pensar demais, coloca uma nota de 1 a 10 para cada um. Não o que você sabe sobre o hábito, o quanto você pratica de verdade em operação real, sob pressão. Preparação de 1 a 10, aceitação da perda de 1 a 10, risco controlado de 1 a 10, pensamento em probabilidades de 1 a 10, desapego de 1 a 10, mente aberta de 1 a 10, disciplina de 1 a 10. O hábito com a nota mais baixa esse é o seu próximo projeto. Não o setup novo, não o indicador novo, esse hábito. Guarda esse papel. Você vai precisar dele no bloco 6. Disciplina não é força de vontade. Você já sabe disso agora. Disciplina é estrutura, é engenharia. É uma arquitetura mental que você constrói hábito por hábito e que opera no piloto automático quando a emoção tenta assumir o controle. Você não precisa ser outra pessoa para operar bem. Precisa instalar outra arquitetura. E os próximos blocos vão fazer exatamente isso, entregar cada hábito com uma peça de construção concreto, prático, com um protocolo de execução que você pode implementar na próxima sessão de trade. No próximo bloco, começamos pela fundação, preparação e porque sem ela qualquer método desmorona, não importa o quanto você estudou, não importa o quanto você acredita no sistema. O Clube do Trader continua. Bloco 4 hábitos, 1 e 2, preparação e aceitação da perda. Você já perdeu dinheiro numa operação que você sabia que estava errada antes de entrar. Não durante, antes. Você olhou para o gráfico, alguma coisa não encaixava, o setup não estava limpo, o mercado estava estranho e você entrou mesmo assim, por impulso, por tédio, por não aguentar ficar de fora, por querer recuperar o que perdeu de manhã. E perdeu. Isso não é azar, isso é falta de preparação. E preparação não é o que a maioria dos traders pensa que é. Não é estudar mais um livro, não é fazer mais um backtest, não é assistir mais uma aula antes de abrir a plataforma. Preparação é chegar ao mercado com a fundação no lugar. Psicológica, estratégica, financeira. As 3 ao mesmo tempo ou você não está preparado? E tem uma segunda verdade neste bloco que vai doer mais do que a primeira. Mesmo preparado, você vai perder. E o que você faz com essa perda vai determinar tudo. Não a perda em si, o que você faz depois dela. Neste bloco eu vou te entregar os 2 primeiros hábitos da arquitetura.
a fundação e a primeira parede. Sem elas, o prédio não fica de pé. Com elas, você tem estrutura para construir o resto. Hábito 1. Preparação. A preparação de um trader profissional tem 3 pilares, 3 não 1. E os 3 precisam estar no lugar antes de você apertar qualquer botão. Primeiro pilar, preparação psicológica. Você precisa chegar ao mercado em estado mental de operar. Não animado demais, animação em excesso é euforia, e euforia mata o julgamento. Não ansioso demais, ansiedade comprime o pensamento e acelera a decisão. O estado ideal é o que eu chamo de alerta calmo, focado, presente, sem o peso do ontem e sem a ansiedade do amanhã. Como você chega lá? Com rotina, com intenção, com um protocolo de abertura que você executa toda vez antes de abrir a plataforma, pode ser meditação de 5 minutos, pode ser revisão do plano do dia, pode ser uma checklist mental de 3 perguntas, o formato não importa. O que importa é que você não abre a plataforma no piloto automático, você abre com presença. Segundo pilar, preparação estratégica. Você tem um plano escrito para o dia de hoje? Não na cabeça. Escrito. Quais são os níveis que você vai monitorar? Quais são as condições para entrar? Qual é o stop máximo por operação? Qual é o número máximo de operações no dia? O que vai fazer você parar de operar independente de lucro ou prejuízo? Trader sem plano escrito não está operando com estratégia, está operando com intenção. E intenção sem estrutura é improviso com nome bonito. Deixa eu te dar um número. 93% dos traders que acompanho, quando chegam ao clube do trader, não tem plano escrito. 93% operam com uma ideia geral na cabeça que muda conforme o mercado se move, conforme a emoção sobe, conforme a pressão aumenta. Plano na cabeça não é plano, é intenção. E intenção cede sob pressão. Plano escrito não cede. Terceiro pilar, preparação financeira. Você sabe exatamente quanto pode perder hoje sem comprometer a sua capacidade de operar amanhã? Não aproximadamente, exatamente. Capital de risco é o dinheiro que você pode perder e ainda manter sua operação funcionando, sem comprometer despesas de vida, sem comprometer sua paz mental, sem comprometer sua capacidade de tomar decisão racional. Trader que opera com dinheiro que não pode perder não está operando, está sobrevivendo. E trader em modo de sobrevivência nunca executa bem, porque cada operação carrega o peso de tudo que está em jogo, além do trade. Um trader que conheço começou com 20 mil reais de capital. Desses 20 mil, 15 mil eram reserva de emergência. Os outros 5 mil eram para investimento de longo prazo. Ele separou 2 mil reais para trading. 2 mil reais com a pressão de 15 mil que ele não podia perder do outro lado da tela. Toda operação tinha o peso de 15 mil reais de ansiedade. Ele não durou 3 meses. Capital de risco precisa ser dinheiro que você pode perder e dormir bem. Se você não consegue dormir bem com a possibilidade de perder o que está em risco, o tamanho está errado. Agora eu vou te contar sobre Nicholas Leeson. Leeson era operador do Barings Bank, o banco mais antigo da Inglaterra, fundado 233 anos antes do dia em que ele o destruiu. Em janeiro de 1995, Leeson tinha uma posição comprada no índice Nikkei. O terremoto de Kobe aconteceu. O Nikkei começou a cair. Leeson tinha uma escolha simples: aceitar a perda e encerrar a posição. Ele não fez isso. Em vez de cortar, ele dobrou. Depois dobrou de novo. Depois de novo. Em 13 de janeiro ele estava comprado em 3.024 contratos. Em 20 de janeiro, uma semana depois do terremoto, eram 7.135 contratos. Em 27 de janeiro, 16.852. Em 24 de fevereiro, 61.280 contratos, 61.280 contratos comprados no mercado que estava em queda livre. Sabe o que é impressionante nessa história? Não é o tamanho da posição, é que Leeson sabia que estava errado. Sabia desde o começo. Mas a perda inicial era pequena demais para admitir e foi ficando grande demais para encerrar. Cada vez que ele dobrava, a esperança de recuperar aumentava. E a dor de admitir o erro aumentava junto. No final, ele estava vomitando no banheiro antes de chegar à mesa de operações.
deixou uma nota dizendo: "Me desculpem", e fugiu do país. O Barings Bank foi vendido por $1,40, equivalente a 233 anos de história. $1,40. Leeson não foi destruído pela posição, foi destruído pela incapacidade de aceitar a perda. E esse é o hábito 2. Hábito 2, aceitação da perda. Tomar a perda não te faz perdedor. Vou repetir porque a maioria das pessoas ouve isso e concorda na teoria e ignora na prática. Tomar a perda não te faz perdedor. Em trading, perda é custo. É o mesmo custo que o dono de um restaurante tem com ingredientes. Você não abre um restaurante esperando não gastar com comida. Você abre sabendo que vai gastar e coloca esse custo no modelo de negócio. Trader que resiste à perda não está protegendo o capital, está protegendo o ego. E ego tem um custo fixo no mercado, perdas que crescem. Porque a perda que você não corta hoje não some, ela fica lá e cresce. E quanto maior fica, mais difícil é encerrar. Porque agora você não está só admitindo que errou na operação, está admitindo que errou na operação e ficou segurando além do stop e deixou crescer. E agora está com 3 vezes o prejuízo que teria se tivesse saído no começo. A dor de admitir tudo isso de uma vez é o que paralisa. Existe um padrão que quase todos os traders que destroem conta compartilham. Não é uma sequência de perdas grandes, é uma sequência de perdas pequenas que não foram cortadas e viraram perdas grandes. A perda de R$1.000, que virou R$2.000. Os R$2.000 que viraram R$5.000. Os R$5.000 que viraram a conta inteira, não porque o mercado foi cruel, porque o trader não conseguiu apertar o botão. Como instalar o hábito 2 na prática? 3 mudanças de perspectiva concretas aplicáveis na próxima sessão. Primeira, perda é feedback, não fracasso. Quando você sai de uma operação no stop, você não perdeu, você recebeu uma informação. O mercado te disse que aquela leitura estava errada naquele momento. Isso tem valor, registra, aprende, passa para a próxima. Segunda, cada operação é estatisticamente irrelevante. Uma operação não define o seu método, não define a sua competência, não define o seu resultado do mês. É uma em uma série de centenas de operações e o resultado de uma não muda a matemática do conjunto. Terceira, a perda rápida libera a mente. Trader preso numa posição perdedora não está operando, está gerenciando a ansiedade. Quando você corta a perda, sua mente fica livre para enxergar a próxima oportunidade. Trader com posição aberta perdendo não vê oportunidade, vê só a posição. Perda aceita é capital preservado. Capital preservado é amanhã no mercado e amanhã no mercado é onde o resultado se constrói. 2 protocolos, um para cada hábito. Protocolo do hábito 1, preparação. A partir de amanhã, antes de abrir a plataforma, você vai responder 3 perguntas por escrito. 3 perguntas, menos de 5 minutos. Primeira, como eu estou chegando ao mercado hoje emocionalmente? Ansioso, calmo, eufórico, cansado. Segunda, quais são as minhas condições de entrada hoje? O que precisa estar no gráfico para eu apertar o botão? Terceira, qual é o meu limite de perda para hoje? O número exato em reais a partir do qual eu paro de operar independente do que aconteça. Escreve, todo dia, sem exceção. Protocolo do hábito 2, aceitação da perda. Define agora o seu stop máximo por operação em percentual do capital, não em reais em percentual, porque percentual não muda quando o capital muda. 1% do capital por operação é o teto para a maioria dos traders em desenvolvimento. Se você está começando, 0,5% é mais adequado. Escreve esse número, cola na tela do computador, não como lembrete, como lei. Toda vez que você for além desse número, você não está mais operando com o seu método, está operando com o ego. Você já perdeu dinheiro numa operação que você sabia que estava errada antes de entrar. Agora você sabe por quê. Falta de preparação abre a porta para a operação errada. Resistência à perda mantém você dentro dela além do necessário. Os 2 hábitos juntos fecham esse ciclo. Preparação te coloca no mercado com fundação. Aceitação da perda te mantém vivo quando a fundação treme, porque ela vai tremer. Todo método tem drawdown. Todo sistema tem períodos ruins. O que separa quem sobrevive de quem quebra não é evitar o drawdown. É o que você faz dentro dele. Trader preparado que aceita a perda rápido não quebra.
pode ter meses ruins, pode ter sequências difíceis, mas não quebra, porque ele preserva capital. E capital é o único recurso que não tem substituto no mercado. Sem capital não há amanhã. Com capital há sempre mais uma oportunidade. No próximo bloco, hábitos 3 e 4. Risco controlado e pensamento em probabilidades. A alavanca que amplifica resultado sem destruir capital e o processador mental que desliga o ego e liga a lógica. O Clube do Trader continua. Bloco 5 hábitos 3 e 4. Risco controlado e pensamento em probabilidades. Você já destruiu uma semana inteira de lucro em uma única operação. Não estou perguntando, estou afirmando, porque esse é o padrão mais comum entre traders que chegam até mim. Não é uma sequência de pequenas perdas que vai corroendo a conta devagar. É uma semana boa, às vezes duas seguidas, de um dia em que algo desliga, o tamanho aumenta, o stop some. A operação que vai recuperar tudo vira a operação que destrói tudo. E no final do dia você olha para o extrato e vê que 5 dias de trabalho foram embora em 40 minutos. Isso não é azar. Isso é falta de risco controlado. E tem uma segunda camada nesse problema mais profunda e mais difícil de resolver. Mesmo com risco controlado, você ainda vai errar. Vai entrar em operações que não funcionam. Vai ter dias ruins. Vai ter semanas difíceis. E o que vai determinar se você sobrevive a esses períodos não é só o tamanho que você opera. É como você pensa sobre o resultado de cada operação. Trader que busca certeza no mercado sempre toma a decisão errada na hora errada. Trader que pensa em probabilidades, esse opera com clareza mesmo quando está perdendo. Neste bloco, eu vou te entregar os hábitos 3 e 4. A alavanca que amplifica resultado sem destruir capital e o processador mental que separa trader consistente de trader emocional. Risco controlado não é cautela. Essa distinção é fundamental e quase ninguém faz. Trader cauteloso evita risco. Trader profissional gerencia risco. São duas posturas completamente diferentes com resultados completamente diferentes. Trader cauteloso opera no tamanho mínimo porque tem medo de perder. Opera abaixo do seu capital porque não confia no método. Às vezes nem opera, fica esperando o setup perfeito que nunca chega. Cautela em excesso não protege capital, paralisa resultado. Trader profissional sabe exatamente quanto está arriscando em cada operação. Sabe qual é o percentual máximo do capital que vai a risco por trade. Sabe qual é o drawdown máximo aceitável no dia, na semana, no mês. E opera dentro desses parâmetros, sem negociar, sem ajustar conforme a emoção do momento. Deixa eu te mostrar a matemática do risco mal gerenciado. Trader com 10 mil reais de capital, operação errada com 2% de risco, 200 reais de perda. Para recuperar, precisa de 2% de lucro na próxima operação, matematicamente neutro. Agora o mesmo trader, mesma conta, mesmo capital, com uma operação de 10% de risco, R$1.000 de perda. Para recuperar R$1.000 sobre R$9.000 de capital restante, precisa de 11,1% de lucro, não 10%, 11,1%. Agora 20% de risco, R$2.000 de perda. Para recuperar sobre R$8.000 restantes, precisa de 25% de lucro, 50% de risco, R$5.000 de perda. Para recuperar sobre R$5.000 restantes, precisa de 100% de lucro. 100% de lucro para empatar depois de uma única operação mal dimensionada. Quanto maior a perda, mais difícil a recuperação. Não linearmente, exponencialmente. A matemática do risco mal gerenciado é sempre contra você. É por isso que risco controlado não é conservadorismo. É a alavanca que mantém você no jogo tempo suficiente para o método funcionar. Porque todo método precisa de tempo. Todo método tem drawdown. E drawdown só mata quem não tem capital para atravessá-lo. Trader com risco controlado atravessa o drawdown. Trader sem risco controlado quebra dentro dele. 3 regras de risco controlado que traders consistentes aplicam sem exceção. Regra 1. Nunca mais de 1% do capital total em risco por operação. Se você tem R$20.000, o risco máximo por trade é R$200. Não 250, 200. Regra 2. Stop definido antes da entrada, nunca depois. O stop não é onde você decide sair
quando a dor fica grande demais. É onde o mercado te diz que você estava errado. Essa diferença muda tudo. Regra 3. Limite diário de perda. Um valor fixo em reais a partir do qual você fecha a plataforma e não abre mais no dia. 3% do capital é o teto que eu recomendo. Se você tem 20 mil reais, 600 reais de perda no dia e você encerra sem negociação, sem mais uma operação para recuperar, deixa eu te falar sobre o surfista. Existe uma cena no mundo do surf profissional que eu sempre usei para explicar risco controlado para traders. O surfista de ondas grandes, aquele que entra em ondas de 15, 20 metros, não é imprudente. É o atleta mais calculista que existe no esporte. Ele estudou aquela onda por dias antes de entrar. Sabe a direção do vento, sabe o comportamento do recife, sabe onde fica a zona de segurança se a onda fechar em cima dele. Tem um jet ski posicionado para resgate em 30 segundos. Ele entra na onda mais perigosa do mundo com mais preparação do que qualquer outro atleta em qualquer outro esporte. O risco não sumiu, foi gerenciado e é exatamente isso que o trader profissional faz. Não evita o risco, porque sem risco não há retorno. Gerencia o risco, porque risco sem gestão é destruição garantida em tempo variável. A pergunta não é como evito o risco, a pergunta é quanto risco posso assumir e ainda sobreviver se estiver errado. Essa pergunta, respondida com precisão antes de cada operação, é o hábito 3 em ação. E agora o hábito 4. O que muda a forma como você pensa sobre o resultado de cada trade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um método com 60% de taxa de acerto, relação risco-retorno de 1 para 2, matematicamente vencedor no longo prazo. Você acabou de ter 3 perdas seguidas. O que você faz? Se você respondeu reveja o método, ou diminua o tamanho, ou fico fora por um tempo, você não está pensando em probabilidades. Você está pensando em certezas. E certeza não existe no mercado. 3 perdas seguidas num método com 60% de acerto não é anomalia, é estatística normal. Com 60% de acerto, você vai ter sequências de 3, 4, 5 perdas seguidas ao longo de qualquer série de operações. Não eventualmente, regularmente. Trader que não sabe disso ou sabe, mas não internalizou, vai abandonar o método exatamente no momento em que ele está prestes a funcionar. O que quase ninguém percebe é que o resultado de uma operação individual é irrelevante para avaliar a qualidade de um método irrelevante. Uma operação não prova nada, 10 operações provam pouco. 50 operações começam a mostrar um padrão. 100 operações, aí sim você tem dados suficientes para avaliar. Trader que julga o método pela última operação não está avaliando o método, está avaliando a emoção que a última operação gerou. Pensamento em probabilidades tem 3 componentes práticos. Componente 1. Separar resultado de qualidade de decisão. Uma decisão boa pode gerar um resultado ruim. Uma decisão ruim pode gerar um resultado bom. No curto prazo, o mercado tem aleatoriedade suficiente para mascarar a qualidade da decisão. O trader consistente avalia a decisão, não o resultado. Eu segui o meu plano? A entrada estava dentro dos critérios? O stop estava no lugar certo? Se sim, foi uma boa operação, independente do resultado. Se o resultado foi ruim, mas a decisão foi boa, você não tem nada a corrigir. O mercado disse não dessa vez. Na próxima ele pode dizer sim. Componente 2. Foco no processo, não no resultado isolado. Cada operação é apenas a primeira das próximas 1000 operações. Quando você internaliza isso, cada trade perde o peso que você coloca nele. Uma perda é uma perda em 1000. Um ganho é um ganho em 1000. O que importa é a média dessas 1000 operações, não o resultado da número 237. Componente 3. Conforto com a incerteza. O futuro de qualquer operação é desconhecido. Sempre foi, sempre vai ser. Não existe análise técnica suficiente para eliminar essa incerteza. Não existe indicador, não existe setup, não existe sistema que transforme o desconhecido em conhecido. O trader que aceita isso opera com leveza. O trader que resiste a isso opera com ansiedade. E ansiedade em trading tem custo direto, decisões que saem do plano. Trader ansioso sai cedo do lucro porque tem medo de devolver. Trader ansioso segura a perda porque tem medo de admitir que errou. Trader ansioso aumenta o tamanho depois de ganhos porque acha que está em dia.
Trader ansioso diminui o tamanho depois de perdas porque está com medo. Todas essas decisões saem do plano, todas elas corroem o resultado do método ao longo do tempo. A cura para a ansiedade em trading não é mais certeza, é mais conforto com a incerteza. E conforto com a incerteza se constrói exatamente como os outros hábitos, com repetição, com registro, com exposição gradual ao desconforto, até que ele deixe de acionar o alarme emocional. 2 protocolos, um para cada hábito. Protocolo do hábito 3 risco controlado. Hoje, antes da próxima sessão de trading, você vai definir 3 números. Escreve os 3. Cola na tela. Número 1. Percentual máximo de risco por operação. Recomendação: 1% do capital total. Número 2. Perda máxima no dia em reais. Recomendação: 3% do capital total. Se você tem 10 mil reais, 300 reais e você fecha a plataforma. Número 3. Número máximo de operações por dia. Defina um teto. 5 operações, 8 operações, o número que faz sentido para o seu método quando atingir para, independente de resultado. Esses 3 números são a sua cerca elétrica. Eles não negociam com a emoção, eles não abrem exceção para recuperar o prejuízo, eles são fixos e você os obedece. Protocolo do hábito 4, pensamento em probabilidades. A partir de agora, após cada operação ganha ou perde, você vai registrar uma única frase no seu diário de trades, não o resultado em reais. Uma frase sobre a qualidade da decisão. Seguir o plano ou não seguir o plano, aqui está o que aconteceu. Só isso, uma frase, 30 segundos. Ao final de 30 dias, você vai ter um mapa claro de quando você opera dentro do plano e quando sai dele. E esse mapa vai te mostrar com precisão cirúrgica qual emoção específica te faz sair do plano. Raiva de perda? Euforia depois de ganho? Tédio no meio do dia? O diário revela, e o que é revelado pode ser trabalhado. Você já destruiu uma semana inteira de lucro em uma única operação. Agora você sabe exatamente o que aconteceu. Falta de risco controlado deixou o tamanho crescer além do que o método permite. E falta de pensamento em probabilidades fez você acreditar que aquela operação precisava funcionar, que você precisava recuperar tudo de uma vez. Os 2 hábitos juntos fecham essa porta. Risco controlado define o quanto você pode estar errado sem ser destruído. Pensamento em probabilidades te dá a estrutura mental para aceitar que você vai estar errado regularmente, previsível e matematicamente e continuar operando mesmo assim. Trader com risco controlado e pensamento em probabilidades não precisa de certeza, porque ele sabe que certeza não existe e sabe que não precisa dela. Precisa de consistência. E consistência se constrói operação por operação dentro do plano, dentro do tamanho, dentro da matemática que o método permite. No próximo bloco, o fechamento do arco. Desapego, mente aberta e disciplina. Os 3 hábitos que ativam tudo que você construiu até aqui e entregam a nova identidade que você veio buscar quando apertou o play neste audiobook. O Clube do Trader continua. Bloco 6. O destino: desapego, mente aberta, disciplina e a nova identidade. Você não é o seu último trade. Parece simples, parece óbvio, mas se você já ficou de mau humor o dia inteiro, depois de uma operação ruim, se você já comemorou demais depois de um ganho e pagou caro na operação seguinte, se você já deixou o resultado de ontem contaminar a decisão de hoje, então você sabe que essa frase não é tão simples quanto parece. Você colou a sua identidade no seu resultado. E quando a identidade está colada no resultado, cada operação carrega um peso que ela não deveria carregar. Cada perda não é só uma perda, é uma prova de que você não é bom o suficiente. Cada ganho não é só um ganho, é um alívio temporário de uma ansiedade que nunca some completamente. Esse é o problema que os 3 últimos hábitos resolvem. Desapego separa quem você é do que você opera. Mente aberta deixa o mercado falar mais alto que o seu ego. Disciplina fecha o arco e transforma tudo que você aprendeu nos blocos anteriores em resultado consistente. E ao final desse bloco você não vai ser mais o mesmo trader que apertou o play neste audiobook. Não porque eu vou te dar uma técnica nova, porque você vai receber uma identidade nova. E identidade nova muda tudo porque você age de acordo com quem você acredita que é. Existe um trader que eu acompanhei por meses no Clube do Trader. Vou chamar de Ricardo.
Ricardo tinha 28 operações vencedoras consecutivas no mini contrato de índice. 28. Uma sequência que qualquer trader sonharia ter. Mas Ricardo não estava feliz. Estava aterrorizado. Cada operação nova carregava o peso das 28 anteriores. Cada entrada era uma ameaça à sequência perfeita. Cada tique contra a posição era uma agonia. Ricardo não estava mais operando o mercado, estava operando o medo de perder a sequência. Quando a 29ª operação deu errado, e deu, porque toda sequência termina, Ricardo entrou em colapso. Não financeiro, psicológico. Ficou 3 semanas sem conseguir apertar o botão. 28 vitórias seguidas tinham se tornado uma prisão. O problema de Ricardo não era falta de habilidade, era excesso de identificação. Ele tinha se tornado a sequência. Sua identidade estava tão colada aos resultados que perder uma operação era perder a si mesmo. Isso é o oposto do desapego. Desapego não é indiferença. Trader desapegado não é trader que não se importa com o resultado. Trader desapegado é trader que se importa com o processo e entende que o resultado é consequência do processo, não a medida do seu valor como pessoa. A diferença parece sutil, o impacto é enorme. Trader apegado ao resultado segura a posição perdedora para não admitir que errou. Sai cedo do lucro porque tem medo de devolver. Dobra o tamanho depois de ganhos porque está em dia. Fica paralisado depois de perdas porque a identidade foi ferida. Trader desapegado do resultado. Corta a perda sem drama porque a perda não define quem ele é. Deixa o lucro correr porque o plano manda, não o medo. Mantém o tamanho constante porque o método manda, não a euforia. Volta para o mercado depois de perdas porque sabe que uma operação não define o método. Como instalar o desapego na prática? 3 mudanças concretas. Primeira, expanda a sua identidade além do trading. Você é trader, mas você é outras coisas também. Pai, mãe, filho, amigo, esportista, estudante. Quando o trading é a única coisa que define quem você é, cada resultado carrega peso demais. Quando o trading é uma das coisas que você faz, cada resultado tem o peso certo. Segunda, foque no processo, não no resultado. Após cada operação, a pergunta não é quanto eu ganhei ou perdi. A pergunta é, eu segui o plano? Se sim, foi uma boa operação. Ponto. O resultado é consequência que o método vai entregar ao longo do tempo. Terceira, crie uma fronteira entre o trade de ontem e o trade de hoje. Ontem não existe mais. A operação que você perdeu ontem não tem nenhuma relação matemática com a operação de hoje. Zero, nenhuma. Trader que carrega o ontem para o hoje opera 2 operações ao mesmo tempo e perde nas 2. Deixa eu te contar sobre Hubert. Hubert era gestor, inteligente, experiente. Fez uma análise fundamentalista profunda de uma empresa, concluiu que a ação estava cara, que os resultados não justificavam o preço, que o mercado estava errado. Vendeu a descoberta a R$60. A ação foi para R$85. Hubert não saiu. Foi para R$90, para R$100, para R$105. Sabe o que é impressionante nessa história? Não é que Hubert ficou segurando uma posição perdedora, é que ele cancelou o próprio stop 3 vezes. Tinha colocado proteção em R$95 e cancelou antes de ser atingido. Depois em R$100 cancelou de novo. Depois em R$105 cancelou de novo. Cada vez que o preço se aproximava do stop, Hubert encontrava um novo argumento para não sair. Mais uma análise, mais um dado fundamentalista, mais uma razão para acreditar que o mercado estava errado e ele estava certo. O preço chegou a R$107 antes de ele conseguir encerrar a posição. Hubert não tinha problema de análise, tinha problema de viés. Ele tinha uma tese tão forte e uma necessidade tão grande de estar certo que o preço deixou de ser informação e virou obstáculo. O mercado gritava, você está errado em cada tique de alta. Hubert respondia com mais análise fundamentalista. Preço é realidade, tese é opinião. Quando os dois entram em conflito, o trader com mente aberta obedece o preço. O trader com viés obedece a tese. E o mercado não cobra da tese, cobra da posição. Mente aberta não é não ter opinião sobre o mercado. É estar disposto a mudar de opinião quando o preço manda. É usar os seus indicadores como detectores de realidade, não como confirmadores de crença. A pergunta que o trader com mente aberta faz o tempo todo é simples. O que o mercado está me mostrando agora?
Não o que eu acho que o mercado deveria fazer, não o que o meu setup prevê que vai acontecer, o que o mercado está mostrando agora, neste momento, neste tique. Essa pergunta, feita com honestidade, é o hábito 6 em ação. Chegamos ao último hábito, e eu preciso ser honesto com você sobre o que disciplina é e o que ela não é. Disciplina não é punição, não é fazer o que você não quer fazer, não é acordar cedo, sofrer, se privar, se forçar além do limite. Essa versão de disciplina não funciona no trading, porque ela depende de força de vontade, e força de vontade é finita. Disciplina em trading é fazer o que precisa ser feito mesmo quando a emoção está pedindo o oposto. Mesma coisa. Palavras diferentes, impacto completamente diferente. Porque quando você entende disciplina como estrutura, não como sacrifício, ela deixa de ser um fardo e vira um sistema. E sistema não depende de motivação. Sistema funciona quando você está animado e quando você está cansado, quando o mercado está fácil e quando está impossível, quando você acabou de ganhar e quando acabou de perder 3 seguidas. O que quase ninguém percebe é que disciplina não é o hábito mais difícil dos 7. É o mais simples, porque disciplina é consequência. Quando os 6 hábitos anteriores estão instalados, preparação, aceitação da perda, risco controlado, pensamento em probabilidades, desapego e mente aberta à disciplina aparece naturalmente. Você não precisa se forçar a colocar o stop quando já internalizou que perder é custo. Você não precisa se forçar a seguir o tamanho quando já entende a matemática do risco. Você não precisa se forçar a cortar a posição perdedora quando já está desapegado do resultado. A disciplina é o produto final de uma arquitetura mental bem construída, não o ponto de partida, o destino. Existe uma distinção que eu aprendi operando e que mudou a forma como eu ensino trading no Clube do Trader. Há uma diferença entre tentar fazer algo e fazer algo. Trader que tenta seguir o stop às vezes segue, às vezes não. Trader que segue o stop segue. Trader que tenta não dobrar o tamanho depois de perdas, às vezes consegue, às vezes não. Trader que não dobra o tamanho depois de perdas, não dobra. A diferença não é força de vontade, é crença instalada. Quando você acredita de verdade, não intelectualmente, mas no nível do hábito, que perda é custo, que risco controlado é sobrevivência, que resultado de uma operação é estatisticamente irrelevante, você não precisa tentar. Você simplesmente faz. Esse é o ponto de chegada dos 7 hábitos. Não tentar. Fazer. Pega o papel que você usou no bloco 3, aquele onde você deu notas de 1 a 10 para cada hábito. Olha para ele agora com tudo que você aprendeu ao longo deste audiobook. Quero que você faça 3 coisas. Primeira, reavalia as notas. Depois de tudo que você ouviu, as notas mudaram? Algum hábito que você achava que tinha instalado revelou uma fraqueza que você não tinha percebido antes? Segunda, identifique o seu hábito mais fraco, o de nota mais baixa. Esse é o seu projeto dos próximos 30 dias. Não os 7 de uma vez. 1. O mais fraco, com foco total. Terceira, escreve uma frase, uma única frase que descreve quem você é como trader agora. Não quem você quer ser, quem você decidiu ser a partir de hoje. Exemplos. Eu sou um trader que segue o plano independente do resultado. Eu sou um trader que corta a perda rápido e deixa o lucro correr. Eu sou um trader que opera dentro do risco definido, sempre. Escolhe a sua. Escreve. Cola na tela do computador ao lado dos 3 números do protocolo do hábito 3. Essa frase não é motivação, é identidade. E você age de acordo com quem você acredita que é. Se este audiobook mudou alguma coisa na forma como você enxerga o seu trading, não deixe esse movimento parar aqui. Inscreve no Clube do Trader e ativa o sino. Não porque eu preciso do número, porque você precisa de consistência. Um conteúdo isolado não instala hábito, sequência instala. E é exatamente isso que eu publico aqui toda semana. Conteúdo que dá continuidade ao que você começou a construir hoje. Inscrição e sino. 2 cliques, menos de 5 segundos. O trader que você decidiu se tornar agora precisa de combustível contínuo. O Clube do Trader está aqui para isso. Você chegou até aqui. Isso já te separa da maioria.
A maioria para no primeiro bloco. A maioria ouve os primeiros minutos e vai embora. A maioria prefere a promessa do próximo sistema ao desconforto de olhar para dentro. Você ficou? Então deixa eu te dizer o que você construiu ao longo deste audiobook. Você tem agora uma fundação, a preparação, que coloca você no mercado com presença e plano, não com impulso e esperança. Você tem paredes, a aceitação da perda, que impede perdas pequenas de virarem perdas de conta. E o risco controlado, que define o quanto você pode estar errado sem ser destruído. Você tem telhado, o pensamento em probabilidades que protege sua mente da ilusão de certeza e te mantém operando com clareza, mesmo nos períodos difíceis. Você tem sistema elétrico desapego, que isola sua identidade dos seus resultados e te permite executar com precisão, mesmo quando o mercado está contra você. Você tem janelas à mente aberta, que deixa a realidade do preço entrar mais forte que o viés da sua tese. E você tem a porta, a disciplina, que ativa tudo isso em cada operação, em cada sessão, em cada momento em que a emoção tenta tomar o controle. O prédio está construído, agora você habita. Você não é mais um buscador de sistemas. Você não é mais o cliente perfeito da indústria que vive do seu próximo método. Você não é mais o trader que sabe o que precisa fazer e não consegue executar. Você é um operador com arquitetura mental. Você conhece os 7 hábitos. Você sabe que perda é custo, não fracasso. Você sabe que probabilidade é tudo que existe e que isso é suficiente. Você sabe que disciplina não é sacrifício, é estrutura. Você sabe que você é um multiplicador e agora você vai multiplicar na direção certa. O mercado não mudou, você mudou. E quando você muda, o jogo muda. Eu sou Marcelo Sampaio, isso foi o Clube do Trader. E nos vemos na próxima operação. Clube do Trader inscrito, sino ativado e nos vemos na próxima semana com mais um conteúdo construído para quem opera de verdade. Até lá!